Tudo bem, meninas? Tudo bem? Vamos Joia, continuar tudo aí a nossa conversa. A gente falou um pouco sobre, né, a questão das mulheres e a gente resolveu falar um pouquinho sobre relacionamentos tóxicos, né? Relacionamentos abusivos, né? Porque tem diferença aí, né? De quanto isso também pode estar relacionado a questões sistêmicas, né? E aí Muito. eu vou trazer uma fala que eu trouxe na outra, quando eu falei da mulher, que eu acho que a gente pode começar por aí, né? Quando a gente fala que uma mulher está vivendo um relacionamento abusivo, até com agressão e tudo mais, e tem aquele ditado horroroso, né? Que é mulher de malandro, gosta de apanhar, né? E aí minha pergunta é assim, quem gosta de apanhar e viver com medo? Né? Por que que essas mulheres, respeitando todo o contexto social, financeiro e tudo mais, por que que elas não saem de um relacionamento onde não há nenhum prazer? Sim. E o que isso tem a ver muito com a sistêmica, né? Eu acho que é um tema extremamente sistêmico, né? O que ela traz dentro de si que procura esse tipo de homem? Que tipo de casal, de maternagem, paternagem foi passada para ela? Como que era o relacionamento dos pais? Como era o relacionamento dos avós? Para ela, amor é isso? Próprio ciúme, o sentir ciúme é amor, né? Porque isso leva a um relacionamento abusivo. Eu tenho muito ciúme de você, você vai sair com uma saia curta, não vai apanhar, né? Ou não precisa apanhar, porque relacionamento abusivo também é abuso psicológico. Várias formas de abuso. O abuso físico é o último. Para chegar no abuso físico, na agressão física, esta mulher já passou por vários outros tipos de abuso. Então, quando a gente olha só para o abuso físico, tá aí, assim, ela já sofreu muito. Porque ela já teve abuso psicológico, abuso material, todo tipo de abuso, né, patrimonial, ela já teve todo tipo de abuso para chegar na violência. Porque a violência não acontece da noite para o dia. A pessoa pensa em relacionamento abusivo, pensa só nesse lado, no físico, e não é. Uhum. Tem gente que tem relacionamento abusivo psicológico a vida inteira. Sem relar a mão, né? Sem um tapa, sem nada. relar a mão. Exatamente. E a pessoa ainda fala, né? Mas ele nunca encostou um dedo em mim. É isso. Exatamente. Porque a gente ainda tem uma ideia de que abuso é só a questão da agressão física. E eu acho que ele não deixa eu sair com essa roupa. Ele fala que eu fico feia, mas eu me gosto assim. Então, eu tenho o direito de escolher o que eu quero para mim. Não é o que ele quer. Então, mas muitas vezes... mas aí entra muito o sistêmico mesmo, porque se você observar a maioria das mulheres que sofrem um relacionamento abusivo, tóxico, se você olhar para trás, a repetição de padrão é fatal. E é visível, é perceptível. Invariavelmente, a mãe passou por isso, a avó passou por isso, o pai do pai batia também. Então, assim, é um emaranhado, é uma coisa que vem de muito lá de trás. E você repete, né, por honra. Né? Às vezes por honra, por amor, por lealdade, por amor. Lealdade. Né? É uma coisa muito importante para ser vista, né? Porque você tem que ir atrás de um relacionamento saudável. Mas eu e quando você se depara com aquela mulher que fala assim, minha mãe apanhava, eu jamais vou querer um homem que faça isso comigo. E quando ela se vê, ela está exatamente no mesmo lugar. Por quê? Ou não apanhando, porque né? Ela negou aquilo, né? Ou não apanhando, mas sofrendo outro tipo de abuso. Sim, exatamente. Um abuso disfarçado. Um abuso disfarçado, um abuso psicológico e tudo mais, né? Porque como eu vejo, né, a questão sistêmica nesses casos, né? De novo, eu sempre trago que tem outras questões sociais e tudo, de cultura, de aprendizado, mas a gente está olhando pelo ângulo ali da sistêmica. Porque muitas mulheres, elas não querem mais viver aquilo. Elas têm chance, inclusive, de mudar a vida. Eu tenho
conhecimento, que até existe programa. Isso eu estou falando de várias. A gente está falando, a gente olha para a violência muito na classe baixa, classe média, mas não, tem mulheres com muito dinheiro que só não aparecem, né? Elas só não divulgam isso por conta de uma vergonha e tudo mais. Mas de que há programas, inclusive programas públicos, eu não vou saber exatamente o nome agora, não me vem, mas que eles sobem com a mulher quando ela pede ajuda. Eles avisam assim: vou passar na sua casa, você não vai saber onde, você não vai saber quando, você acabou sua rede social, acabou os contatos, eu vou pegar, eles pegam, levam para um abrigo, para um lugar, até que consigam organizar uma forma de vida para essas mulheres em outras cidades, em outros estados, né? E aí, assim, às vezes com esta oportunidade, né, as mulheres acabam voltando. Por quê? Mas sabe o que eu penso, Karen? Que só a lei, isso aí, eu trabalhei no fórum muitos anos, e principalmente quando veio essa lei Maria da Penha, eu falo assim, a lei é ótima, excelente, ela funciona de verdade, mas só a lei, ela não resolve. Porque assim, eu tenho uma lei que me protege, faz tudo isso aí que você acabou de falar, me leva para um outro lugar, para um outro mundo, para uma outra vida, me dá uma chance de retomar. Só que aquilo que está dentro de mim não mudou. Exatamente. O que eu vou fazer daqui 2, 3 anos, ou menos, ou mais, não sei? O medo, eu vou estar num outro relacionamento igualzinho, passando pelas mesmas coisas. É isso mesmo. Então, vamos olhar para isso, né? As constelações estão vindo para o judiciário com muita crítica e com muito aplauso também, dependendo de quem conduz isso aí, é muito bom, porque não adianta você tirar a mulher daquele ambiente dela e não tirar o que está enraizado nela. Exatamente. Né? Não modificar aquilo que veio com ela, porque ela vai fatalmente, parece uma sina, né? Mas ela vai daqui a pouco estar envolvida com uma outra pessoa e vai ter os mesmos problemas, as mesmas encrencas. Exatamente. É triste, mas é real. E assim, no fórum eu vi muito isso, muita mulher que às vezes era com o mesmo companheiro e outras vezes, passado alguns anos, era com outro. E eu olhava assim e falava, nossa, mas essa pessoa, naquela época, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, né? Exato. Então, para mim, assim, você acaba caindo naquele julgamento. Mulher de malandro, né? Mas não é isso. A pessoa tem algo dentro dela, que ela não consegue se libertar. Exatamente. E é importante falar, né, que uma vez você constelando, você não muda só padrões na sua vida, você está ajudando todo o seu sistema familiar. Inclusive as gerações posteriores, né, filhas e tudo mais, né? Gerações posteriores ciclos, né? E as próximas, né, é um bem que você está fazendo não só a você. É um movimento que você faz que muda o destino dos seus filhos. E eu acho que é importante a gente trazer aqui, eu acho que essa conversa a gente traz como reflexão, né? Que a gente chegou ali ao extremo da violência física e tudo mais. Mas começa que as mulheres começam a prestar atenção nos relacionamentos, né? E assim, eu acho que é uma coisa que é importante, que as mulheres acabam... Às vezes os amigos, a família começam a dizer assim, mas aí quando tá apaixonado, é tudo lindo. Não, ele não me manipula, ele cuida de mim, ele tem ciúme porque me ama, né? E aí, às vezes, até a família vai falando... Inventa desculpas, né? Exato. Olha, mas aqui, mas ali... Para um minuto, se alguém está dizendo para você, né? Eu acho que é bem isso. Se alguém está dizendo para você que, não sei, eu acho meio estranho, para um minuto e presta atenção, porque é uma crescente. É uma crescente e muitas vezes nesse envolvimento emocional, até na negação de olhar, porque por outras razões e tudo mais, esse relacionamento vai sendo mantido. Então, às vezes, tem alguma coisa, faz uma constelação, constela isso. Não significa necessariamente que tudo é sistêmico, mas pelo menos é possível ver se há algo sistêmico. Né? Pelo menos você vai por eliminação, já fiz a sistêmica, continua, então vamos lá, vamos fazer uma terapia, vamos fazer uma regressão, vamos fazer sei lá o quê. Mas o que eu quero dizer assim, mas pelo menos olha para o seu relacionamento de uma forma sistêmica. Olha para isso. Tira esse véu, né? Aí numa tira a venda dos olhos e olha para isso com frieza, com amor também.
né? Porque olhar para isso é ter amor, Sim. ter amor por você. Exatamente. Porque muitas vezes a gente não quer olhar, né? Uhum. E isso provoca uma dor, e é nessa dor que a gente tem que mexer. É essa dor que tem que ser vista para que esse padrão pare de ser repetido. Isso que você falou é bem legal, Ingrid, porque assim, vai doer olhar? Vai doer muito, você vai chorar bastante, mas vai doer uma vez só. Exatamente. Eu acho que E uma coisa legal, mais importante... Também uma analogia bacana, desculpa, Karen. Não, pode falar. Uma analogia bacana que se faz muito, né? Quando nós vamos ao dentista, que ele usa o explorador para ver o dente que tem problema, ele coloca e dói. Dente bom não dói, né? Então ele vai na raiz do problema. Então, eu acho bem bacana essa analogia, né? Então, se o dente está perfeito, se está tudo perfeito, o dentista vai mexer e não vai acontecer nada. Mas se aquele dente está quebradinho, está com uma cárie, ele vai colocar o explorador e você... Ai! Então é aí que tem que ser mexido, né? Aonde está tudo legal, tudo bacana... Que bom. E continuando com a sua analogia, né? A hora que fez, ai, você vai o quê? Ignorar? E não vai olhar? Você vai ignorar, você vai perder o dente. Você pode ignorar, mas uma hora ele vai doer e você vai ter que olhar. Vai ter que olhar, vai ter talvez até que perder aquele dente. Exatamente. E eu acho que é importante quando a gente também vai percebendo e trazendo a nossa própria força interior, né? Porque muita gente se vê com medo, acha que assim, eu não consigo fazer, por mais que eu queira, como é que eu vou fazer se eu estiver sozinha? Como é que eu vou fazer se eu não tiver esse apoio? Como é que eu não quero ficar sozinha, eu tenho medo de ficar sozinha. Então eu penso que isso também é muito importante, é a gente ter consciência de que todo mundo tem uma força interior, né? E a gente se apega e até olhar. Cada um se apega. Olhar para esse medo, né, cara? Que medo é esse que você sozinho não, né? Porque às vezes nem é seu, né? Às vezes nem é seu. Exatamente. E a gente falar... Da onde vem isso? A pessoa que procura ajuda, eu sou fraco porque eu estou procurando ajuda. Não, eu sou muito forte porque eu estou procurando ajuda. E em saber que eu não dou conta sozinho, né? Então, vamos procurar ajuda, né? Isso é você saber que você tem pessoas com quem contar. A gente teve um caso no fórum, só rapidinho aqui para acabar, para encerrar, que a mulher, eles moravam numa casa que era do pai dela, ela trabalhava, ela sustentava a casa, e o homem só bebia, e ela apanhava. E aí ela procurou a delegacia, procurava várias vezes, e numa das vezes que ela procurou, a pessoa que atendeu ela falou assim, mas escuta, por que você não dá um fim nisso e não se separa? A resposta dela foi assim, mas eu não tenho para onde ir. Olha que Daí louco. ele falou assim, mas espera, quem trabalha na sua casa? Sou eu. E a casa que vocês moram, vocês pagam aluguel? Ah, não, a casa é do meu pai. Aí a pessoa olhou para ela e falou, e é você que não tem para onde ir? Sabe, a pessoa entra numa coisa, assim, numa bolha, não sei. Uma fogueira. E não é só isso, porque também a gente tem uma manipulação, né? A questão psicológica ela é gravíssima nisso. Porque a pessoa tem dúvida da sua própria sanidade. Então, provavelmente, ela foi levada a acreditar que a casa nem era dela. Eu não vou sair daqui, então, olha que ponto minha, chega, se você né? quiser, você pega as suas coisas e você vai embora, né? E é muito interessante porque o abusador... Ela já fazia tudo sozinha, né? Exatamente. Era só fazer as malas dele e botar pra fora. Olha que fácil. Por que não acontece? Né? Porque essa pessoa... Né? Ela manipula porque o abusador de uma maneira que a pessoa se desacredite. A pessoa duvida dela mesma, ela não se acha em condições de fazer mais nada, ela acha que se ela não tiver aquela pessoa, ela nunca vai ter mais ninguém, porque ninguém vai querer ela. Né? Ela cria uma realidade paralela, né? É uma coisa louca isso. Mas ela é levada a isso, né, Marilu? Porque abusadores, eles geralmente levam a isso. Né? Então eles vão tirando toda essa força. Por isso que eu estou dizendo assim, acredite que essa força está dentro de você. Ela pode estar confusa aí, meio perdida, porque você vai sendo levado. E olha, tem uma coisa, a maior incidência sem dúvida são mulheres, mas tem homens que são abusados psicologicamente por mulheres.
Aquelas mulheres num número menor, mas tem. Aquelas mulheres que falam, se você sair por esta porta, eu vou me matar. Isso é uma violência. Sim. Aí a pessoa não sai do relacionamento porque ela fala, meu Deus do céu, se eu sair ela vai se matar, né? O que vai acontecer? Nossa, ela tá tão deprimida, eu não posso deixar ela nesse momento. E a depressão também ali inconscientemente é uma manipulação. Então também é uma Sim. coisa que a gente fala muito de mulheres, que é a maior incidência, mas tem homens que também sofrem violência e abuso. Não físico, que é mais difícil, sem dúvida nenhuma, mas psicológico, material, Sim. né? Então, a nossa mensagem qual é aí, né? Presta atenção. Resuminho, né? Presta atenção. Resuminho. Presta atenção, vocês não estão sozinhas. Vocês têm a força dentro de vocês. E nem sozinhos. Os moções também. Constele para saber se o seu problema é sistêmico. Pelo menos tirar E as o que pedras do fazer caminho. depois. Porque a constelação, ela vai trazer um diagnóstico do seu problema. A gente sabe que a constelação pode trazer um olhar diferente, e ela pode trazer essa força para você resolver a sua vida, né? Então, isso é muito bacana. Ela te mostra, né? Então, ela te mostra, ela traz a origem do problema, e ela pode te levar a uma solução. Depende de você. É isso aí. Olhar para a origem e querer a solução, né? É isso Muito aí, bem. te esperamos. Até o próximo. De novo, curtam, compartilhem, venham participar com a gente, tragam sugestões. Estamos aqui. Até a próxima Um abraço. conversa. Beijo, beijo. Tchau. Gente, beijo.